Que outras possibilidades de escola, de projeto social emancipador existem? Quais são seus parâmetros e funcionamentos? Que práticas educativas os concretizam? Você incluiria escolas das redes de culturas tradicionais? Que efeitos e subjetividades essas escolas têm produzido? Onde estão, no Brasil e no mundo? Eu sou Helena Singer, sou socióloga e atuo já há muitos anos com inovação na educação, articulo o movimento de inovação na educação. Eu acho que em contraposição a essa perspectiva de escola como um lugar de distribuição de conhecimento em massa, mesmo do século XIX, já outras propostas se desenharam, se organizaram em diversas partes do mundo com uma perspectiva de que as crianças elas têm as suas disposições para aprender, para se socializar e para produzir cultura. Portanto, a escola deve ser um espaço de valorização disso, né, das culturas da infância e ao longo de toda a nossa vida, né, um espaço onde a gente viva os valores, as expressões culturais, aprenda a partir dos nossos interesses, a partir dos projetos com os quais a gente se envolve, né? Então essa perspectiva tem diversas possibilidades, diversas experiências, propostas e filosofias, mas que vão nessa outra visão em relação à escola que reproduz conhecimento. Então a escola seria espaço de produção de novos conhecimentos, de novas culturas, de novos valores, inclusive o papel da escola na sociedade, né? Ou é um lugar de reprodução da sociedade, manutenção do status quo da sociedade como ela é, ou é um lugar de transformação da sociedade em que a gente vai criar os sujeitos que serão capazes de tornar a sociedade melhor do que ela é e não mantê-la como ela é, né? Então, muitas escolas hoje se organizam de outras formas, não precisam, por exemplo, ter essa estrutura das séries, porque o conhecimento não se acumula, né? E as pessoas não precisam ficar passando de ano nem repetindo de ano, porque a cada ano elas vão criar projetos diferentes, elas vão se organizar de forma diferente, vão estudar assuntos diferentes, né? Não há uma perspectiva de repetição dos conteúdos ano a ano. Escolas que não precisam enfileirar as crianças em carteiras, em que elas não vão conversar umas com as outras, mas vão ficar só olhando para o professor, porque justamente são ambientes que a todos acolhem e que estimulam, né, o diálogo e a exploração dos recursos artísticos, pedagógicos, tecnológicos, porque justamente como um lugar de produção de conhecimento, né, um laboratório, um ateliê, né, esses espaços onde as pessoas produzem coisas, e produzem coisas para transformar a própria sociedade, transformar um compromisso das escolas com um lugar em que elas estão, né, um compromisso da escola com o seu bairro, com a sua comunidade, com a sua cidade, com o país, e a escola que se pergunta, essa instituição que tem a tarefa de socializar as novas gerações nos valores, costumes, conhecimentos, tecnologias, que papel ela tem que desempenhar nesse bairro em que ela está, com essa população, nesse lugar, né, nesse momento histórico. E aí o seu projeto pedagógico, o seu currículo, os seus projetos vão se desenvolver a partir dessa questão. Então essas escolas não são parecidas entre si, como as escolas convencionais são. Cada uma tem um pouco a cara da comunidade em que ela está, das pessoas que estão ali, né? Então a gente pode pensar também que as escolas tradicionais, das culturas ditas tradicionais, né, os povos indígenas, quilombolas, as populações ribeirinhas, da floresta, do campo, têm às vezes muito mais facilidade de organizar uma escola dessa forma, porque justamente são sociedades mais integradas do ponto de vista dos seus modo de vida, dos seus valores, das suas tecnologias. Então faz sentido que a escola esteja a serviço disso e não a serviço de um currículo planejado centralmente numa capital do país, a partir de uma equipe tecnocrática, que os professores sejam funcionários
de uma rede de ensino e não pessoas ligadas com a comunidade, com o lugar em que estão, né? Então, acho que essas escolas vão ser muito diversas entre si e vão estimular outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude, né? Primeiro, pessoas mais interessadas pelo conhecimento, porque elas não estão ali obrigadas a cumprir um certo conjunto de conteúdos para responder a uma prova, mas estão usando aqueles conhecimentos para produzir alguma coisa que vai fazer diferença na sua própria vida, na comunidade que está. Pode ser um projeto socioambiental, né? Escolas que organizam, formam jovens que são capazes de desenvolver, né? Criar filtros que vão limpar a água, reflorestar uma determinada mata, ou criar uma horta para fazer uma alimentação mais saudável, enfim. Podem ser projetos culturais, podem ser feiras literárias, slams, né, competições de poesia, enfim. Podem ser projetos científicos de qualquer natureza, mas as pessoas estão ali produzindo conhecimento e se interessando pelo que elas têm que aprender e não fazendo uma obrigação porque tem que responder a alguma prova, alguma coisa que não foi definida por elas, né? E são pessoas também que se responsabilizam pelo bem comum. Essas escolas trazem os estudantes para o coletivo, né? Um sentimento de coletivo em que todos são responsáveis por todos, são responsáveis pelo bem dos outros, pelo bem do espaço, pelo cuidado com o espaço, né? Então, a hierarquia disciplinar da escola, né, que só a direção toma as decisões e também só a direção é responsável por garantir que as coisas funcionem adequadamente, né? É uma concentração de poder e de responsabilidade numa única instância. Essas escolas não fazem desse jeito, né? Elas distribuem as responsabilidades e os processos de decisão entre todos. Estudantes, professores, funcionários, famílias, porque todos têm o mesmo interesse, que as coisas funcionem bem e funcionem para todos. Então, participar do processo de gestão da escola é um aprendizado fundamental, especialmente se a gente está querendo construir uma sociedade democrática, né? Que a gente é capaz de tomar as decisões, estabelecer as regras e depois se responsabilizar pelas regras serem cumpridas por todos, né? Decidir como é que a gente vai gerir quando acontece um conflito. Isso é responsabilidade de todo mundo. Não é? Vai para a sala da diretora e a diretora define. Não. Aconteceu um conflito, aconteceu uma briga, vamos todos refletir sobre isso e encontrar um caminho que seja satisfatório para todos. Isso é um aprendizado profundo, muito importante, de várias habilidades, de vários conhecimentos, de várias competências e que a gente só aprende fazendo, né? Não tem como estudar em livros e depois dizer que a gente sabe fazer isso, né? Então, esse tipo de aprendizado, essas escolas possibilitam, né? Do ponto da gestão, da produção de conhecimento e dos valores da democracia. Olá, meu nome é Beatriz de Paula Souza e eu coordeno o Serviço de Orientação à Queixa Escolar do Instituto de Psicologia da USP. Então, gente, é possível se fazer escola de uma outra maneira e com outro projeto de humanidade, um outro projeto de sociedade que seja emancipador, que seja libertador e que não seja de formação de mão de obra para o capitalismo. O que são alguns elementos, né? Helena já deu muitos elementos, né? Então, reforçando, né? Cultivar as relações, a consciência da pertença à comunidade, o senso de comunidade, a responsabilidade com sua comunidade, né? A ética, a consciência política, né? Quer dizer, a crítica, a possibilidade da crítica dessa sociedade que a gente vive, que é fundada em relações de exploração, que é regida pela lógica do lucro, né? Então, viva Paulo Freire, a perspectiva da integralidade, ou seja, alguma coisa que possa nos contemplar não como seres meramente racionais, né? Mas contemplar
todas as nossas dimensões, né? A dimensão do corpo, a dimensão da sociabilidade, a dimensão das emoções, das quais nós temos falado tanto depois da pandemia, da importância das emoções serem cuidadas, terem lugar, serem vistas, né? Enfim, que se tenha em todas essas, em todos esses aspectos, um trabalho em que a valorização esteja em todos eles, né? E não somente na aquisição de conhecimentos. E naquele treino, né? Naquele treino para ser trabalhador submisso, que aguente tarefa repetitiva, né? Relações opressivas, que não converse, né? Que seja muito disciplinado, né? E não que vise uma sociedade onde as pessoas possam se realizar como seres humanos plenos na sua individualidade, como na sua pertença a uma comunidade, né? Bom, o que nós estamos vivendo agora, gente? Uma época em que a gente teve um avanço tecnológico imenso com relação ao século passado, né? E que isso transformou as empresas. Porque aquele trabalhador do esquema fordista, né? Aquele lá do Chaplin nos tempos modernos, que ficava lá quietinho, apertando o parafuso, né? Esse trabalhador está ficando cada vez mais desempregado, porque ele está sendo substituído há muito tempo, com grandes vantagens para as empresas, por máquinas. O que é o modelo, o que são as necessidades das empresas mais avançadas na contemporaneidade? A gente ouve falar, né, de time, de curso de criatividade, curso de liderança dentro das empresas, né? Está se necessitando de outro tipo de trabalhador que se ajuste mais a essas mudanças tecnológicas, a esses avanços tecnológicos que a gente teve. Portanto, precisam de um trabalhador que saiba trabalhar em equipe, portanto, ele tem que saber se relacionar. Aquele trabalhador que é treinado para não conversar com ninguém, ele não serve mais. Tem que sim saber conversar, trabalhar em equipe, trabalhar em time, né? Que esse que é o termo, né? Precisa ser um trabalhador mais autônomo, que não precise do chefe ficar o tempo todo falando para ele o que fazer. Precisa ser um trabalhador criativo, porque tudo agora muda muito rápido. Então quem só sabe ficar fazendo aquela mesma coisinha repetitiva, não serve também, porque as coisas vão mudando, então precisa de gente criativa, gente que possa pensar processos e não, né, pensar de uma maneira fragmentada. Então, as empresas estão precisando de um outro tipo de trabalhador. Por isso que a gente vê bancos, grandes empresas, empresários bilionários investindo em transformações profundas, mudanças profundas no modelo de escola, que forme pessoas com o que veio se chamar de habilidades e competências para o século XXI. Tá, habilidades e competências, ok, né? Para o século XXI, para quem? Né? É aí que está a questão, né? De onde vem isso tudo, gente? Tem uma sistematização que foi feita pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um organismo internacional que é um grande fórum regulador
e organizador e articulador do capitalismo internacional, né? Eles, por exemplo, que criaram o PISA, né? Que essa avaliação internacional que se faz periodicamente em diversos países aí para dizer onde é que tem o ensino melhor. PISA, gente, é a sigla de Program for International Student Assessment, tá? Programa para Avaliação Internacional de Estudantes. Assessment. Joguem num programa de busca o que é assessment, gente. Assessment é uma ferramenta, uma estratégia de gestão de pessoas, é uma ferramenta de RH, de recursos humanos, ou seja, não é para pensar gente, pessoas. É pessoa como recurso humano, quer dizer, como se a gente fosse uma ferramenta, como a gente fosse uma máquina, né? O interesse não são as pessoas, não é a humanidade, né? As pessoas como recurso humano, ferramenta para as empresas. Então, e para que serve? Para identificar tendências de comportamento, desempenho e potencial de funcionários e candidatos, gente. É coisa de empresa, né? E agora o que o PISA está incorporando? Está incorporando avaliações das tais competências e habilidades para o século XXI. Ou seja, gente, o que eles estão fazendo? Estão pegando, né, várias experiências educacionais que têm propósitos libertadores, que visam os seres humanos, a humanidade, não meios de oferir maiores lucros, maior produtividade, né, para ser e permanecermos, né, numa sociedade injusta, né, e estão se apropriando do que serve, né, para essa transformação no modelo de trabalhador que se precisa para as empresas contemporâneas. A gente precisa ter muito isso em mente, gente. Daí a importância de que, se o nosso projeto é libertador, se o nosso projeto é profundamente transformador da sociedade, na direção de uma sociedade solidária, justa, amorosa, né? A questão da consciência política, da pertença e da responsabilidade com a sua comunidade, né? A ética, o cultivo de valores humanos, né? É essencial. Então, vamos ter muito cuidado para a gente não ser capturado e continuarmos, né, funcionando na lógica de escola como lugar de formação de mão de obra, com a manutenção de uma sociedade fundada em uma lógica injusta, capitalista, tá bom?